Você já ouviu falar que Jesus está voltando? Olá, abençoados de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e a vida da sua família. Estamos aqui mais uma vez para trazer para você mais uma questão. E aí, você já ouviu falar que Jesus está voltando? No meio desta grande pandemia mundial que nós estamos vivendo, muito tem se falado nisso. Mas o que será que a Bíblia Sagrada nos diz? Livro, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16 e 17, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. A vinda do Senhor, ela está relacionada ao arrebatamento da igreja. E quando nós falamos de igreja, eu não estou falando da igreja de quatro paredes, não. Eu estou falando da igreja espiritual do Senhor que está na terra, que somos nós. E quando eu falo de arrebatamento, isso significa que o Senhor sim virá. E Ele irá arrancar a sua igreja aqui da terra para estar com Ele nos céus. Brevemente Ele virá. Desde quando o Senhor subiu aos céus depois da sua ressurreição, houve-se a promessa lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículo de número 9, que da mesma maneira que Ele foi, assim Ele voltará. E Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aí muitos ficam perguntando, mas quando o Senhor voltará? Será que tudo isso que estamos vivendo é o momento da volta do Senhor? A Bíblia Sagrada nos diz, lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo de número 36, que o dia e a hora ninguém sabe, a não ser o Pai que está nos céus. O dia e a hora ninguém pode determinar. Alguns até tentam determinar esse dia, mas esse dia e a hora ninguém sabe. Mas, diante dos estudos da Bíblia Sagrada, nós possamos entender que o momento nós podemos saber. O momento em que Ele virá buscar a sua igreja. Segundo os estudiosos, existem 3 períodos diferentes, onde cada um eleva ali o seu pensamento e sua linha de raciocínio. Existirá na face da terra um período conhecido como a Grande Tribulação. Esse período é um período que será marcado por 7 anos. E muitos estudiosos dizem, diante deste período, aí que está marcado o tempo da vinda do Senhor. Sim. Existe a primeira linha de raciocínio conhecido como os pré-tribulacionistas. Aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes do período da grande tribulação. Existe também os tribulacionistas. Aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. E também existe os pós-tribulacionistas. Aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada no fim da grande tribulação. São 3 visões, onde você, estudando a Bíblia Sagrada, pode desenvolver qual é a sua linha de raciocínio para o período da volta do Senhor. Mas uma coisa nós temos que entender, que independente de qual seja a sua visão, independente de qual seja o seu pensamento, se seja antes
se seja no meio ou se seja depois da grande tribulação, existem duas coisas que concordam entre si diante das três visões. Sim, e estas duas, nós não podemos criar outro tipo de pensamento, mas são duas certezas que as três se unem. Primeiro, que independente da sua visão, Jesus voltará. Ele vai buscar a sua igreja. E segundo, que independente da sua visão, você tem que estar preparado para este dia. Para o dia em que o Senhor buscará a sua igreja e levará ela para estar com Ele eternamente em seu reino. Então, mediante a tudo que nós estivermos enfrentando, esteja preparado. Esteja entregue, esteja envolvido diante da presença do Senhor, porque Ele virá e buscará a sua igreja para estar morando eternamente com Ele nos céus. Que Deus te abençoe e até a próxima, querendo o nosso Deus.